Você está ligado no programa Arte na Mesa, um oferecimento da Rádio NASP, Acarte e Icon. No programa de hoje a gente vai falar muito sobre o meu instrumento favorito, que é o piano. Ela é pianista, ela é educadora musical, foi coordenadora do curso de música durante muitos anos e ainda trabalha como professora de música e especificamente de piano. Ellen Stencil, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. É uma alegria, um prazer estar aqui. Que bom. Ellen, não tem como eu começar essa nossa conversa sem te perguntar como é que você chegou nesse instrumento que é tão importante na sua vida, né? Que é o piano. Eu tinha por volta de 4, 5 anos. Meu pai era cantor da Voz da Profecia. Uhum. E eu ficava assim, de bruço no piano. Era a Tracy, depois era o Xandinho. E eu assim, encantada com o piano. Tá, vamos dizer pra eles que a Tracy era a Iracy, bravo, né? E o Xandinho era o Alexandre Reichert. Isso. Duas pessoas icônicas para a música do Arautos do Rei. E aí? E eu chegava em casa, meu pai e minha mãe viam, eu ia pra mesa, não tinha piano, e ficava mexendo os dedos. Oh. E eles começaram a perceber que eu acho que gostava e que tinha chance de aprender. E daí, então, a gente saiu de lá, foi pra Curitiba, e eu comecei a estudar piano mesmo em Curitiba. Entendi. Você aí já o quê? Tinham 6, 7? 6 anos. 6 anos. Recém-completo 6 anos. Tá. E aí, obviamente, uma porção de pessoas faz piano, tipo eu, na infância, e serve como uma entrada na música, mas não vira o instrumento que, né, e que eu fosse trabalhar. Eu ainda trabalho com música. Tem uma porção de gente que faz piano e nem trabalha com música, e isso é muito importante para a formação dessa pessoa. Mas em que momento, no seu caso, você percebeu que você ia continuar nesse... Ou foram aos poucos, Deus foi te dando recados? Como que você acabou realmente abraçando o piano como uma profissão mesmo, né? Olha, Regina, eu nunca tive muita dúvida, sabe? Assim, eu comecei o piano, eu gostava do piano. Com 8 anos eu tocava na igreja. Com 9, 10 eu tocava pro coral. Ainda em Curitiba, eu tive professoras, as professoras me influenciaram muito. Edith de Burgo, Lívia, Silvia, não... A Silvia é a filha da Lívia. Isso. A Lívia Araújo. Sim. E isso em Curitiba. Depois em Curitiba ainda entrei na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Sim, super com uma excelente conhecida. classificação. E daí foi a tristeza, né? Que eu voltei para o Rio e daí não podia estudar porque só aceitava transferência de militar. E foi quando eu fui para o IAE. E daí lá eu não tive dúvida, sabe? No ensino médio eu já queria fazer música, porque já tinha dedicado tanto tempo da vida fazendo música, e eu falei assim, não, é o momento, eu vou continuar. E tinha um pouco de, assim, acho que até hoje tem um pouco desse estigma, né? Ai, vai fazer o quê? Vai viver de música? Felizmente, meus pais sempre apoiaram. Eu tive um professor que, assim, né, muito discreto, assim, ai, você tem capacidade de fazer mais coisa. E na época eu não tinha resposta. Porque hoje em dia eu dou toda uma resposta, por que música e não outras coisas, né? Sim, mas sim. Na época eu só fiquei assim meio triste, ai, será e tal, mas não me arrependo em nada. Foi uma vida assim dedicada, de muito amor. E minha mãe falava, né, que eu sempre falava que eu queria ser professora de 3 coisas. Da escola sabatina, de música e da escola. E fui. Ou seja, paralelo a esse amor pelo piano, tinha um amor pela educação? Pelo ensino. Nossa. Eu sempre estudei muito, sempre toquei, né? Concurso eu não fiz muito, porque sempre caía dias assim que a gente não podia fazer e tal. Mas eu sempre gostei muito de tocar. E fiz muitos recitais e fui muito para essa área da performance. Inclusive, toda a minha formação Sim, é na performance. Porque a gente tem muitos professores de piano que não são, assim, grandes virtuosos do instrumento, mas que sabem dar aula e tudo. Não é seu caso. Você tem uma carreira, assim, tocando que impressiona a gente que escuta. E também a educação. E eu gostava de tocar, mas eu gosto mais de fazer música junto, né? Então, isso foi sempre gostei de fazer grupos,
acompanhar solista. E minha formação foi toda acompanhando o coral por muitos anos, né? No Carlos Gomes, em Curitiba, eu comecei lá com o Turíbio, principalmente, né? De Burgo. Então, O Turíbio estava em Curitiba? Estava em Curitiba, E depois no no Carlos Gomes também. Em São Paulo, Então depois. vocês já tinham uma química, né? A gente já conhecia lá, eu era super amiga da cunhada dele e todas as cunhadas, né? Eles eram, a Denise tem 4 irmãs, então a gente tinha uma criação muito boa lá em Curitiba. Foi um lugar, assim, sabe, de muita música, muita... A gente tinha oportunidade na igreja, tinha oportunidade nas reuniões sociais. Então era um lugar, assim, que fazia muita música. Sempre teve muito coral, muita valorização. Então acho que isso me ajudou também a decidir. Quando você estava na faculdade, certamente você deve ter sido pressionada a se tornar concertista, né? Você tem talento para isso. Isso era uma coisa assim, você já sabia que ia trabalhar para a igreja e não era? Ou foi uma coisa assim que você chegou a balançar isso ou isso? Como foi? Olha, eu nunca tive muito esse balanço por causa das limitações, né? Porque quando você vai para concertista, você tem que esquecer os seus princípios, né, o dia de sábado, a questão de sábado. Então eu sabia que não era a minha praia. Entendi. Por mais que eu gostasse de tocar, mas eu não falei assim, não, eu não tenho chance para isso. Eu tive uma professora que incentivou um pouco e assim, tipo, né, não, mas vamos e tá, vamos tentar. Mas eu sabia que eu queria, eu não sabia que eu ia trabalhar para a igreja a vida inteira, mas eu tinha sempre essa vontade. Talvez por ser filha de pastor, né, e filha de obreiro. Então, para mim, já fazia parte do ciclo. E graças a Deus, Deus mostrou o caminho, abriu as portas. E mesmo quando eu fiz o mestrado e o doutorado em performance. Sim. Mas foi mais como ajuda para o serviço. E sempre a minha tese mesmo foi sobre o ensino. Você juntar, porque na performance tem toda uma questão que você está formando a si mesmo, mas na hora que você vai dar aula, você vai entender a performance do aluno de um jeito diferente se você também é uma performer, né? Com certeza. É diferente de quem dá os conselhos ou faz isso. Não, você sabe, você entende o processo, né? É verdade, e isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes tem pessoas assim totalmente despreparadas, eu vou ensinar, não só o piano, como outros instrumentos. É verdade. E eu lembro uma vez no estudo que o professor falava assim, por que eu tenho que fazer alto repertório, né, sonatas de Beethoven e tocar Chopin para ensinar do ré mi para um aluninho? Mas tem tudo a ver, né? Para ensinar Leila Fletcher. Ai, não, né? Mas né? Esse básico. Então eu falo assim, mas tem tudo a ver, porque você precisa conhecer, você precisa saber as limitações, você precisa ter as dificuldades para você ver o espectro todo, onde esse aluno pode chegar. Com certeza. Então é maravilhoso. Quanto mais você sabe, melhor você ensina, eu acho. Eu acho também. Eu acho que também tem que ter esse DNA de educador. Porque, obviamente, existem N concertistas que tocam super bem, mas que não têm essa facilidade, né, para ensinar, para explicar e tudo mais. Quando você dá aula de piano, você tem um foco principal para o aluno ou você tenta, fazer uma leitura do aluno? E eu digo assim, o foco... não só de repertório, porque eu acho que repertório é uma coisa que a gente vai mudando com o tempo, mas se você vai trabalhar mais para ele ser acompanhador ou para ele tocar sozinho, ou você tenta misturar as duas coisas? É um misto de tudo, né? Uma mistura de tudo. Eu acho que assim, o mais importante é tentar o aluno se expressar com a música e ser capaz de ter a compreensão da leitura e da linguagem musical. Por muitos anos eu era bolinha oriented, né? Como eu digo, tinha que o aluno só tinha que tocar e só tinha que... Se não for notação musical, não se não souber, né? Se não souber ler. Hoje em dia eu já faço assim, sabe? Eu faço ele tocar, ele criar, ele improvisar, porque eu acho que faz parte, mas é muito difícil, porque eu não tive essa formação. Eu também não. Eu fui aprender adulta, Nossa, né? Exatamente. Depois do mestrado, eu fui fazer um curso de improvisação musical, porque eu era muito... Só lia as bolinhas. Eu não tocava parabéns a você sem as bolinhas. Então, na hora do parabéns, eu fugia das festas, porque eu falei assim, não... O pessoal vai chamar a Ellen pra tocar e ela não vai ter a partitura. Exatamente. Hoje em dia, não, já toco de boa, mas não é a minha praia principal. Mas eu vejo no aluno essa questão dessa importância e dessa vontade. Então, eu vejo os olhinhos brilhando, dos alunos criando, inventando.
Ah, é legal isso. Tocando de ouvido, sabe? Porque imagina, na minha época era quase pecado. É quase né? pecado, é verdade. Porque- Tocar de ouvido não é bom. Eu recebo, a gente recebe, né, na faculdade, o aluno que teve essa informação, né? Porque eu só toco de ouvido falando quase como culpa, né, judiação. E não, o ouvido é ótimo. Muito importante. Eu falo, é mais difícil ensinar o ouvido do que ensinar a leitura. É verdade. Então, se você tem ouvido, a leitura você aprende os princípios, tem que ter vontade, né? E tem que ter dedicação, né? disciplina, com certeza. Com certeza. Eu perguntei esse negócio de ser acompanhador ou solista, porque eu acho que se você pegar violino, flauta, clarinete, esses instrumentos, eles quase sempre estão tocando coletivamente. E o piano, ele é um instrumento um pouco mais alheio a isso. É claro que tem N concertos de piano e orquestra, para piano e orquestra, maravilhosos e tudo, mas o piano acaba sendo uma coisa que não está inserido na coletividade. Como é que você insere isso? É através de música de igreja, de acompanhar... como é que você... Não é uma coisa fácil. Não é. Porque o pianista, por si, ele é muito individualista, né? E é muito sozinho. Então, o que eu faço? Procuro trabalhar com duas mãos, 4 mãos, né? Acompanhamento, depois com 6 mãos. Então, pondo os alunos para ouvir um ao outro, dá muito trabalho. Eu imagino. Mas é o caminho de você começar e aprender a ouvir. Que engraçado isso. Talvez seja que nem a gente trabalha em vozes a partir do cânone, né? Você trabalha a coletividade do pianista com 4 e depois 6 mãos, né? Que bacana isso. Porque é muito importante você aprender a ouvir. Eu sempre falo, você tem que se ouvir. Você está se ouvindo? Porque você tem que ouvir o outro. E isso acontece também na prática. Claro. Então, ele tem que ser pianista, tem que ser solista, mas ao mesmo tempo ele tem que ouvir. Porque quando você vai acompanhar, você não está você tocando. Você tem que ouvir o outro e acompanhar o outro. Isso é difícil, às vezes tem pessoas que não conseguem acompanhar. Podem ser excelentes pianistas, mas não conseguem acompanhar. Especialmente o piano, como você falou, que é o aluno estuda sozinho, faz tudo sozinho, ele tem mais dificuldade, talvez, né? Tem teses, né, sobre o pianista acompanhador, teses que estudam pianistas que acompanharam grandes cantores e cantoras ou banda e tudo, porque vira realmente um outro assunto, né, para o piano, que de repente tradicionalmente não tinha. Mas eu quero dar uma pausa no piano e que você tem uma experiência maravilhosa como educadora, assim, para além do piano. Eu falei no começo do programa que você foi coordenadora. Você começou esse curso aqui, né? E você colocou todas as primeiros procedimentos, as regras, o jeito do curso funcionar, foi tudo sendo estabelecido com você. Você era muito nova, né? Como é que foi esse desafio? Olha, foi pela graça do Senhor. Amém. Eu lembro, a primeira coisa que me deram foi o Diário Oficial. Sabe, você já viu o Diário Oficial? Aquelas letrinhas minúsculas. E tinha assim... uma lupa. Exatamente. Não, fiz uma cópia, né? Um xerox ampliado. Opa. E não entendia nada. Porque ele fazia, você tem que seguir esses passos aqui para fazer o projeto pedagógico do novo curso de música. Na época era educação artística. É verdade. Gente, eu li aquilo, eu conhecia alguns termos, a maioria eu não conhecia, e daí comecei a procurar ajuda, né? Professor Vandir Pires, que na época era o secretário, a professora Clarice, e quem estava assim, quem conhecia. E daí fui atrás. Um trabalho assim um pouco individual, porque eu não tinha ainda uma equipe, não tinha. Depois a gente começou uma equipe, daí, né, ia ouvindo novos professores, né? Ouvindo, né, opiniões, vendo cursos, não tinha nenhuma experiência, né? Porque curso de educação tinha, curso de teologia tinha, mas de música não tinha nenhum. Na igreja, no Brasil, nada. Até hoje no Brasil é único, né? Únicos, né? Então a gente foi vendo, e era muito engessado na época. Você tinha regras muito claras pelo Ministério de Educação e Cultura e pelo próprio regime todo do governo e tudo. Então era difícil, não era assim que você criava e você podia ter ideias. Quero fazer um curso e eu vou fazer assim. Não, né? Você tinha as matérias obrigatórias e você tinha que daí distribuir. Então foi assim um processo doloroso,
mas foi um processo muito criativo e muito construtivo, porque a gente começou a estudar cada coisa e comparar grades. Eu lembro que eu tinha, assim, uma caixa de grades, porque na época, gente, tem que lembrar que na época não tinha internet, não tinha, né, que você fazia o Dr. Google, né, apertava lá e vinha todas as informações que você precisava. Então a gente tinha que ir atrás, tinha amigos que davam aula aqui e ali. Ai, como é que é a matriz do curso de educação artística? Aí nessas horas você liga, né? É os amigos que você fez durante a sua vida. Exatamente. E pedindo, então, foi me mandando. Saiu um lá novo. Você pregava, você lia, você via. Não, isso aqui não funciona. Não, isso aqui a gente não tem professor. Então você tinha que unir aquilo que você tinha condições com aquilo que você podia oferecer. Com o detalhe adicional de que nós somos um campus em área rural, né? E o curso de música foi o primeiro que foi autorizado nesse campus. Então foi a primeira equipe que veio, era tudo novidade para todo mundo. Por sorte, eu conhecia as pessoas que vinham, porque eu participava da BEM, né, da Associação Brasileira de Educação Musical, então elas também me conheciam. Então a gente conseguiu, assim, um diálogo, mas, sabe, era tudo muito diferente. E assim, você falou da BEM, porque como aluna você já estava indo nesses congressos e tal. Olha que importante você fazer rede de amizades e contatos já na faculdade. Com né? certeza. E eu sempre participei, sempre fui atrás, sempre gostava de, né, apresentar trabalho. Demorou um pouquinho, porque você tem sempre aquele medinho, né, de escrever e de apresentar. Depois você vê que não é, né, bicho de sete cabeças. Acho que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que participar. E é importante você ter isso, porque você vai conhecendo as pessoas. Então, quando as pessoas chegaram aqui, elas já conheciam, sabe, um pouco do Nácio, já conheciam, né, quem era a Ellen Stencil. Então, isso ajudou e facilitou, acredito, um pouco, sabe, esse diálogo. E a gente tem que participar. A gente não é uma ilha. Então, você tem que participar, né? Associação Brasileira de Educação Musical, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, né? Tem todos esses órgãos, esses grupos que a gente precisa fazer parte. Agora, pensa bem, a gente falou da tua trajetória no piano, a gente falou de você abrindo um curso, né, tipo, fazendo pioneirismo mesmo, mas, olha, passaram-se os anos e aí você virou autora, né? Como é que foi você tem a autoria de todos os livros que a Casa Publicadora lançou para escola? De primeiro ao de quinto vários? ano. Fundamental 1, você e a Aileen Lima. Fundamental 1. Primeiro ao quinto ano, nós fizemos, já tem 2012. Então, foi a primeira, agora nós estamos na segunda edição. Então, tiveram algumas mudanças. Foi assim, foi um susto, foi assim um momento meio insano, né? Que a gente, vamos escrever, legal, né? Mas dá muito trabalho. Mas é uma satisfação. A gente vê as crianças, olha que autor, olha que, que legal. Então, você vai numa escola, é outra pegada, né? Nessa de 2012 para cá, a gente teve a pandemia e a gente teve um crescimento das plataformas digitais na vida da educação. Isso muda um pouco, por exemplo, nessas edições que você está fazendo para os novos livros, vocês recorrem bota link lá de coisas? Sim, tudo linkado. Alguns são os links até das próprias professoras da rede que fizeram, que produziram. Alguns são externos. Às vezes a gente faz vídeos também para poder pôr nas plataformas para ensinar os alunos, os professores, né? Porque geralmente professor de música não é formado em música. A gente está num déficit desde que mudou a lei, né? Exatamente. Então a gente tem que, sabe? Porque matemática todo mundo aprende na escola, português aprende na escola, mas música, arte não aprende na escola assim muito, né? Agora então, que a gente está tentando começando. Voltar naquele ideal lá do Vila Lobos lá atrás. Exatamente. Então a gente tem que, sabe, e tudo é diferente. Então você escreve, percepção sonora. O que é isso, Ele? Não pode estar no livro, é muito difícil. Eu falei assim, gente, isso é o básico do básico. Mas é que assim, o vocabulário acaba, como não está sendo usado, aí ele acaba ficando, ele se torna difícil pela falta de exposição a ele, né? Porque, na verdade, percepção sonora... Tarara, eu
Eu ouço, eu tenho percepção, mas como a gente não usa a expressão, né? A gente não, mas as pessoas que não fazem música, então aí vira uma coisa difícil. Acho que é um pouco o mito da partitura, né? Como se fosse uma coisa muito... E se a gente dá a oportunidade da pessoa... Tudo bem que não é de um dia para o outro que você vai entender, assim como ler não foi de um dia para o outro, né? Mas eu acho que eu gosto muito de pensar nessa sua carreira como educadora, de aí chegar até a um livro, né? Vários livros. Vários né? livros, e é uma experiência muito gostosa, porque você Você estuda viaja, muito. o pessoal te convida para dar Já fiz várias capacitação? capacitações, quase todo ano faz uma, duas. Já viajei para mais longe, mas geralmente aqui mais aqui São Paulo. Entendi. Para esses professores. Então, isso é uma coisa boa, né, que a gente diz para os nossos alunos, porque o déficit é real. Sim. E os alunos, os bons alunos de música, eles têm emprego garantido, né? Sempre. E muitos que fizeram 2 cursos, assim, com medo que a música não ia dar muito, né, retorno, estão trabalhando na música. Quando você fala nisso, você lembra da Meire? Ah, sim. Eu tenho que trazer ela aqui nessa só, mesa. né? Só. Não, Uma ex-aluna nossa. né, Meire, Nath, quantos, né, que fizeram 2 cursos e... Tipo, a música vai ser meu hobby. E aí depois a música vira a profissão mesmo, né? Marcel, É verdade. a Laura, tem muitos. Não, a Laura que veio pra fazer letras, né? Aham. Eu lembro de encontrar ela no corredor, no estacionamento e falar, tá, mas aí pode fazer música também ao mesmo tempo. E acabou que trabalhou com música. Tá até hoje tá trabalhando mais. Então, sabe, tem muitos casos. Outra que diz, não, eu não vou ser nunca professor de música. E no fim se apaixona e é professor de música que tá sendo. Então, acho que quando a gente faz com amor, com carinho, é tudo muito... A resposta vem muito mais rápido. E tudo parece que tem mais resultado. E tem uma necessidade, né, Ellen? Assim, se a pessoa ama aquilo, ela não precisa ter medo de que não vai ter uma forma de trabalhar, de viver dignamente, né? Um salário digno e tudo, porque existe uma demanda, né? Muito grande. E eu falo, é melhor você estar feliz fazendo o que você faz, e mesmo que ganhe um pouco menos, do que ganhar muito e gastar tudo em remédio. Nossa, que sabedoria! Eu gostei dessa. Não, e além do que, eu ainda vou mais longe um pouquinho, né? No céu, músicos já têm trabalho. Opa, eu sempre Médicos e brinco pastores, com isso. não. Meu marido é arquiteto, então a gente sempre falou, olha, a gente já está empregado Com no certeza. céu, lá vai ter construção de casa, vai ter coral, vai ter Bem banda, orquestra. O pessoal aí da medicina, Medicina, pastor, né? Não vai ter mais da saúde. É verdade. Escuta, Ellen, eu tenho uma pergunta que tem a ver com as outras matérias que você deu na faculdade. Eu acho assim que a música é uma coisa inteira e a gente fragmenta para o aluno poder fazer aos poucos e entender. Você tem alguma... Eu sei que você deu muitas matérias ligadas à musicalização, a inclusão na educação musical. Você tem alguma matéria que é favorita sua dessa sua experiência como professora universitária? Nossa, favorita. Que dê para encaixar ali junto com o piano, porque eu sei que o piano é uma grande paixão sua, mas uma outra área musical como educadora que você... Essa que eu adoro dar essa aula. Tipo, quando chega a atribuição, né? Oba! Então, né? Olha, uma que eu gostei muito, que não é uma matéria muito comum, porque ela é uma optativa, foi aquela de formar professores de instrumento. Ah, como é que funciona Pois isso? é, então, era geral, né? Então, assim, não era só a pedagogia do piano, mas era a pedagogia do instrumento. Então, era muito interessante, porque eu uni... Aí você pegava vários as bases. Mas a gente pegava a base. O que é o professor? O perfil do professor. O que o professor precisa saber? O que o professor de instrumento precisa saber? E quais são as diferenças e semelhanças? Então, depois, na parte técnica, fazia um pouquinho de diferença, né, do arco, do violino, do piano, do sopro, respiração, mas os princípios são os mesmos. É a fraseologia, é a respiração, é a articulação. Como é que você articula no piano, como é que você articula, como é que você ensina, como é que você passa, como é que você escolhe repertório. O que uma aula precisa?
Então essa foi uma que eu gostava muito, mas está bem próxima ao piano. Agora uma que não está nada próxima do piano, e que é uma matéria também que eu gosto de dar, é arte e educação. Aonde a gente mexe... É essa que eu fui outro dia na sala e vocês estavam todos fazendo mil artes, né? E eu faço muito essa relação, né, da arte. Você sonoriza um quadro, você pinta uma música, um som. Então essa lógica, né, que às vezes é muito abstrata para o aluno. E eles se encantam também, então é gostoso ver isso. E eu acho que para a criança é tão natural, né? Se a gente propõe para eles, às vezes a gente como adulto tem a dificuldade, será que vai dar certo? E para eles abraçam imediatamente, né? Então, primeira coisa, gente, tem que fazer a máscara, porque a gente vai sonorizar um quadro, você quer começar a rir, ou você vai fazer a fotografia, né, de um quadro. Então eu dou um quadro para o aluno e ele tem que fazer no grupo, representar aquele quadro. E eles querem rir, porque é engraçado, você não está acostumado a você fazer cena, ou você ser um personagem. Eu falo assim, olha, a primeira coisa é a máscara, né? E o professor tem que ter essa máscara. Porque às vezes você está triste, você está chorando, você está com problema. Né? De uma forma geral, mas acho que o professor que lida mais perto, né? Parece tem o lado afetivo, né? Exatamente. Então, às vezes você tem que ir lá, pôr a máscara, agora eu vou ser o professor e esquecer o que está para fora da sala. Então, isso é importante. A gente trabalha também nessa matéria, né, de arte e educação. Então, é uma matéria que eu gosto, eu tenho gostado muito de dar. Eu dei que já umas 3 vezes e é uma que eu gosto. Mas, por incrível que pareça, eu não tenho, assim, esse problema, assim, de... Não, eu só perguntei musicalização, por curiosidade. Não, porque as musicalizações eu amo, né? Eu sempre falo, eu era feliz e não sabia quando eu só dava musicalização, né? Porque por muitos anos, uns 4, 5 anos, eu dava 30 aulas de musicalização, então eu era pulando o dia inteiro, né? Lá na Escola de Artes, lá depois na CART, foi... agora é a São Paulo, né? E aqui, eu imagino que por ser rural também deve ter tido um tempo para ter, né? Meu maior desafio foi dar aula de bebês. Porque eu não tinha experiência, nunca tinha feito curso, e é diferente um pouquinho, né? Depois você pega logo, e eu dei pro meu filho. Aí são fofos. Então, pro meu uma caçula, né? Não tinha professor, na época a professora foi embora, então, para não perder, daí eu fui dar. E foi super interessante, porque ele ia, às vezes ficava com a outra professora, às vezes minha mãe ia junto, e eu daí fazia testes com ele, né? Porque a gente vai fazer, chama a criança e olha, e daí eu encarava ele, daí ele fechava o olho, né? Porque acho que tinha aquela ideia assim, não, agora aqui ela é professora, né? Então é coisa assim de criança. Legal. Ellen, acabou o nosso tempo, né? Porque é rápido, essa mesa aqui, ela é legal, mas ela é curta. Curta, né? Mas foi uma alegria, foi um prazer. Muito obrigada por você compartilhar um pouco dessa sua história. A gente fica feliz e eu acho muito inspirador isso tudo que você falou, né? Seu testemunho aí sobre como que Deus foi mostrando e te levando. E, né? Algumas coisas você disse que só conseguiu fazer pela graça, né? Isso realmente a gente vê que Deus agiu na sua vida. Esse curso é muito maravilhoso. A gente formou pessoas maravilhosas, tem formado, né? Pessoas maravilhosas. Então, eu acho que é uma bênção na vida dos brasileiros ao nosso redor e dos adventistas hispanos, do Brasil, né? Todo. Quantos hispanos nós Isso, temos, muitos hispanos. Atualmente, eu acho que eu tenho uns 6 alunos de vários países da América do Sul que não são o Brasil. Então, que Deus continue abençoando tua vida nessa caminhada de educadora musical e levando a música sempre à frente. Esse foi o Arte da Mesa de hoje. E se você quer ficar ligado nas próximas pessoas, nas próximas conversas, o que vai acontecer nas próximas semanas, é só você acompanhar a gente nas redes sociais. Se você tá no YouTube, tá aí na sua tela. Se você tá na rádio, aí eu preciso de uma cola aqui, @cartunasp.ec, @unaspbr e @unaspec. Nessas 3 redes sociais você vai ter muita informação sobre a Rádio NASP e sobre a programação do NASP. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.